Estamos falando sobre discipulado. Na semana passada, a gente trabalhou a definição do que é discipulado. Então, nós aprendemos o que é discipulado, entendemos a importância do discipulado, nós entendemos qual é o propósito do discipulado. Então, agora que a gente sabe tudo isso, a gente vai trabalhar em dois aspectos. Primeiro, eu enquanto discípulo, você enquanto discípulo, e segundo, eu enquanto discipulador, ou você enquanto discipulador. Então, antes de você discipular, primeiro você deve ser um discípulo. Por isso, o tema do nosso segundo estudo do mês é discípulos de Jesus e de alguém. Todos nós somos, acima de tudo, discípulos de Jesus, e isso ficou bem claro no ano passado. Mas nós também temos que ser discípulos de alguém. Essa aula é dividida em 4 tópicos. Teremos 4 momentos. Primeiro, discípulos de Jesus. Segundo, por que ser discípulo de alguém? Terceiro, as características do discipulador. E quarto, como escolher o seu discipulador. Então, por que discípulos de Jesus? Como nós vimos semana passada, existem outros discipulados que não são o discipulado cristão. Sem Jesus, estaremos apenas fazendo qualquer outra coisa, menos cumprindo a grande comissão. Não se esqueçam disso. O propósito e o objetivo do discipulado é Cristo. Tem que ter Cristo. Se não tiver Jesus, a gente fazendo qualquer outra coisa. Estaremos fazendo apenas discípulos de nós mesmos. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas não será um discipulado cristão. O objetivo e o propósito do discipulado é cumprir a grande comissão, é fazer o discípulo ser mais parecido com Cristo. Então, se isso não está acontecendo, isso não é discipulado. Então, acima de tudo, somos discípulos de Jesus. O objetivo de todo discipulado é imitar Jesus, ajudar o discípulo a ser mais parecido com Cristo. E ele é o centro do discipulado. Não haverá discipulado cristão sem Jesus desde o início da caminhada. Então isso tem que ficar claro desde o início. Jesus é o centro de tudo. A ordem sempre é associada ao exemplo. E Jesus é o maior discipulador que já existiu. Ninguém nunca vai conseguir discipular da mesma forma que Jesus Cristo fez. Ele é o maior exemplo. Ele é a nossa referência, porque o discipulado envolve imitar a Cristo, envolve ajudar alguém a imitar a Cristo, envolve copiar alguém para que eu copie a Cristo. E acima de tudo, Ele é o maior exemplo que existe sobre o discipulado. Ele nos deixou não somente a ordem do que fazer, mas Jesus também nos deixou o modelo de como fazer, o método de como fazer. Ele não somente ordenou, façam discípulos, mas Ele mesmo discipulou. Ele foi exemplo. Ele nos mostrou como fazer discípulos. Ele nos mostrou que nós fazemos discípulos através dos relacionamentos. O discipulado não é um programa de igreja, o discipulado não é um momento apenas, ele não acontece durante um curto período de tempo e depois acaba. O discipulado é uma caminhada, deve ter Cristo desde o início da caminhada. Jesus fez isso, ele chamou um pequeno grupo de discípulos e os discipulou, caminhou junto com eles. Claro que nós vamos adaptar isso para a nossa realidade, né? Nós não vamos sair por aí com 12 discípulos andando no meio da rua, mas nós temos sim que discipular da mesma forma que Jesus discipulou. Então não se esqueçam, o propósito, o objetivo, o centro de tudo no discipulado é Jesus Cristo. Então beleza, se Jesus é o centro, eu já entendi isso muito bem, né? Desde semana passada, agora ficou mais claro ainda. Então por que eu tenho que discipular alguém? Né? E algumas perguntas surgem. Se eu tenho que imitar Jesus, por que eu tenho que imitar outra pessoa? Eu tenho que imitar Jesus, não tenho que ficar imitando os outros. Se a pessoa não é perfeita, né? O padrão de santidade de Cristo é um padrão inalcançável sem a graça dele. Jesus foi perfeito, a gente é perfeito, então vou imitar uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que peca, assim como eu. Então, por que eu tenho que imitar outra pessoa? Não faz sentido isso, não é? Por que ser discipulado por alguém? Para que isso? Basta eu ler a Bíblia, né? Que essa é outra pergunta, né? Se eu discípulo tem que ser parecido com Cristo, então por que eu tenho que fazer algo e não ele próprio buscar aprender na Bíblia como imitar Jesus? Não existe uma maneira melhor do que saber como imitar Cristo, que você pegar a Bíblia, você abre
E você começa a ler, né? Você abre a Bíblia e começa a ler, pronto, você vai conseguir imitar Jesus Cristo ali. Você vê como Jesus agiu, você vê o que Jesus fez, você começa a copiar também. Então você aprende como imitar Cristo. Então por que eu tenho que fazer alguma coisa para discipular alguém? Ou eu, enquanto discípulo, por que eu preciso então imitar alguém se o foco é imitar Jesus Cristo? Primeiro, resposta simples. Porque Jesus mandou e Jesus fez assim. Esse é o método de Jesus. Então, sim, existe um método melhor de como aprender a imitar Jesus do que apenas ler a Bíblia. E sim, imitar alguém que cumpre o que já está escrito na Bíblia. Porque você aprende de forma prática. Você tem alguém para te ensinar coisas acerca da vida, à luz da palavra de Deus. Você tem alguém para te auxiliar na sua caminhada em tudo que você precisar. Você tem um amigo, um irmão em Cristo, ou uma amiga, uma irmã em Cristo. Você tem alguém que vai esclarecer suas dúvidas, até mesmo sobre a palavra de Deus. Então é muito importante que a gente tenha, sim, pessoas para nos discipular, porque essa foi tanta ordem quanto o método de Jesus. E o problema é que nós queremos cumprir a ordem de Jesus, ignorando o jeito dele de fazer. Queremos seguir o mandamento da nossa própria maneira. Então Jesus falou, vamos lá e façam discípulos de todas as nações. Então eu entendi. Então pronto, eu vou fazer minha bagagem, né? E vou sair por aí, esses países todos do nosso lado esquerdo, né? São os países que não têm, onde o cristianismo é proibido, né? Então beleza, então lá não tem trabalho, né? Vamos lá, então vamos para lá. Não é isso? Está escrito desse jeito, vamos lá. Pois é, mas não é apenas cumprir o que Jesus falou, tem que fazer como ele fez. Ele é o exemplo, ele é o modelo. E discipular envolve justamente isso. Entenda, você não vai copiar uma pessoa em tudo que ela faz. Não se esqueça que a gente viu semana passada. Você não perde a sua personalidade, você mantém a sua personalidade. Então, mas você imita uma pessoa da mesma forma que um filho imita um pai. São pessoas diferentes, mas isso é comum. Eles vão estar caminhando juntos. Mas não ignorem o método de Jesus de fazer discípulos. Não façam as coisas apenas da nossa maneira. Sabe qual é o problema? Que nós queremos discipular a multidão. Jesus multiplicou pães e peixes, fez milagres, pregava vários sermões e esteve em público várias vezes. Ele esteve várias vezes com as multidões. Mas Jesus não ficava apenas com as multidões. Jesus dedicava um pequeno tempo, aliás, um grande tempo, para um pequeno grupo de 12 pessoas. E ainda assim, dentro dos 12, tinha um outro pequeno subgrupo que ele dedicava mais tempo ainda. E ele dedicava tempo individualmente com cada discípulo. Era um discipulado em grupo, mas também um discipulado individual, que é algo mais próximo da nossa realidade hoje, é o discipulado individual. Mas nós queremos discipular a multidão. A gente quer discipular só para o batismo, e aí até chama, né, de discipulado. Aquele momento que tem aquela classezinha, que você aprender algumas doutrinas básicas, para ver se realmente você quer batizar mesmo, é isso mesmo. Então, o nosso objetivo é só fazer a pessoa entrar ali e batizar. Eu batizei 50 pessoas ao longo da minha vida. Ó, tá aí, eu batizei. Né? Então, não é só batizar não é só discipular para o batismo. Nós achamos que quem discipula é somente o pastor, líderes ou discipuladores renomados. Então, não, isso não é para mim não. Esse estudo todo, semana passada e de hoje, não é para mim. Se você não acha para você, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada do que a gente viu semana passada. Então a gente acha que é só essas pessoas, só a liderança, só eles são aptos, só eles têm a responsabilidade, só eles têm o dever de discipular. Mas e o que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez, isso é o que nós queremos fazer. É o que a maioria das igrejas, infelizmente, fazem. Mas Jesus discipulou um pequeno grupo, enquanto a gente queria discipular as multidões. Jesus discipulou para a vida e para a multiplicação. Jesus não discipulou apenas para o batismo. Jesus discipulou para a vida, para ensinar como o discípulo caminhar ao longo de sua vida, à luz da palavra e da vontade de Deus. Jesus discipulou e preparou os discípulos para que eles fossem capazes de multiplicar novos discípulos, para que eles também conseguissem preparar outros discípulos para a vida. Então o batismo ele não é uma finalidade, o batismo é uma das várias etapas que acontecem no discipulado. O
problema é que nós achamos que só os líderes e pastores devem discipular, mas Jesus deu a grande comissão para todos os discípulos. Você é um discípulo de Jesus. Você é um seguidor de Jesus, porque antes do discipulado começar, antes de tudo, você tem que ser um seguidor de Jesus. Se você realmente é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Cristo. E esse é o objetivo do discipulado, é fazer com que a pessoa seja um discípulo de Cristo, antes de ser um discípulo meu. Então, a grande comissão é para você. A grande comissão é sua. É para todos nós. Você é discípulo de Cristo, é para você a grande comissão. Discipule, é uma ordem. Todos nós temos que fazer isso. Os discípulos são de Jesus, mas também são seus, entre aspas. O fato de, antes de tudo, ser um discípulo de Cristo não anula a sua responsabilidade de fazer discípulos seus, entre aspas. Então, como assim? O discípulo é de Cristo. Para Cristo, ele tem que imitar Cristo. Mas isso não anula a sua responsabilidade de fazer isso. Porque Jesus Cristo confiou a nós essa função. Ele confiou a nós essa tarefa. Nós somos os sujeitos ativos para o qual Jesus chama para cumprir o ministério dele. Quem prega é Deus, mas Deus utiliza homens para levar a palavra. Então, quando o pessoal do louvor está tocando aqui, é Deus que ministra os nossos corações. Ele utiliza os instrumentos, utiliza os vocalistas para fazer isso. Então é Deus quem trabalha. É Deus que trabalha desde a preparação para esse estudo. É sempre Ele. Mas eu tenho uma responsabilidade. Você já parou para pensar que se Deus quisesse, literalmente, falando, vamos, eu vou resolver esse negócio. Vocês humanos, fracos, não. Eu vou resolver esse negócio. Então eu vou mandar meus anjos pregarem o Evangelho. Não, Deus não mandou os anjos pregassem o Evangelho, mandou que você pregasse o Evangelho, que você discipulasse, que você faça isso, e Ele coloca sobre você a responsabilidade. É claro que tem pessoas que não vão aceitar, faça como Paulo, lave suas mãos, tudo bem, mas faça a sua parte. Porque tem pessoas que dependem sim de você, mandam você fazer alguma coisa, e se você não for, Deus manda outra pessoa, mas a sua responsabilidade não foi anulada. Então o discípulo, ele é de Jesus, mas ele é de certa forma, entre aspas, seu. E para entender isso melhor ainda, uma citação aqui do Diogo Carvalho no livro Relacionamento Discipulador. No capítulo 3 ele fala o seguinte: a missão de Cristo é que façamos nossos próprios discípulos dele. E ele fala como isso é paradoxal. Como assim? O discípulo é meu e é de Jesus ao mesmo tempo? Como assim? Então parece um paradoxo, né? Se fizermos discípulos apenas de Cristo e não de nós, não estamos discipulando, pois o sujeito ativo do fazer discípulos somos nós e não Ele. Para entender melhor, para não só como heresia. Jesus discipula através de nós. Jesus desceu, a gente cantou essa música belíssima, né? Falando sobre o seu retorno, né? O céu começa a se abrir, mas também no início a música fala que ele nasceu como um menino. Então ele veio, nasceu, e ele discipulou da mesma forma que nós estamos aqui, ó, vendo, pegando na mão, abraçando, comendo junto, pessoas, presencialmente. Mas ele morreu, ressuscitou e vive está. E a cruz está vazia, graças a Deus por isso. Então ele está lá no céu agora. Jesus não vai vir aqui em carne e osso e discipular alguém. A única pessoa que ele fez isso em espírito foi o apóstolo Paulo. Mas isso é um tema para um outro momento. Paulo sim, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E tem aquela janela de 3 anos onde acredita-se que Paulo literalmente foi discipulado por Cristo. Ele ficou um tempo recluso. Mas enfim, isso é um assunto para outro momento. Então Jesus não vai fazer isso. Então não adianta esperar que Cristo venha em 2025, 2026, 2027, 2030. Ele não vai vir aqui para discipular alguém como ele fez há mais de 2 mil anos atrás. Você tem que fazer isso. Ele quer que você faça. Nós temos que fazer isso. Ele quer que a gente faça isso. Outra citação do Diogo Carvalho: nós, com o poder do Espírito Santo, somos os agentes ativos por meio do qual Cristo atua para discipular. Então ele quer usar você. Então não perca a sua responsabilidade. Deus vai usar você. Ele vai usar o seu discipulador para falar com você. Ele vai usar. Então você tem que entender isso. Entender que eu preciso de alguma coisa.
Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso cumprir a grande comissão. Eu preciso discipular. Porque o discípulo é de Cristo, mas ele é meu. Se você apenas leva a pessoa para Cristo, mas não leva ela para a sua vida, para você caminhar junto, não entra na vida dela, não acompanha, você não está discipulando a pessoa. Isso é bom, não que isso é ruim. É claro que isso é bom, mas isso não é um discipular. Você está evangelizando a pessoa, né? Está pregando para ela, mas você não está discipulando ela. Apesar de que Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelismo e discipulado. Isso é coisa nossa. Robert Coleman tem uma frase muito boa. A grande comissão não é um chamado a um novo plano de ação, mas é o desenvolvimento do próprio método de Jesus de missão. Então a gente quer saber como eu posso, cumprir a grande comissão. Como eu faço isso? Jesus é o exemplo. Jesus nos mostrou como fazer. E é uma das melhores maneiras de você ensinar para alguém que é discipulado, não é com estudo bíblico, por 5 semanas no mês de agosto. A melhor maneira de ensinar alguém que é discipulado é discipulando essa pessoa. Você discipula e fala: agora você está apto para a multiplicação. Você está apto para fazer para os discípulos. Agora o que eu fiz com você, você vai fazer com outros também. Então essa é a melhor maneira. Foi isso que Jesus fez. É isso que ele está falando ali, ó. Portanto, agora, vocês vão discipular. Por quê? Porque eu tenho autoridade. E eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Por isso, essa tarefa que é considerada humanamente impossível é possível. Porque Cristo está com você. Então não tenha medo. Não tenha medo em nenhum momento. Mas a pergunta ainda está ecoando, de por que ser discípulo de alguém. E se ainda resta alguma dúvida de por que ser discípulo de alguém, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tem um versículo clássico, que eu espero que tenha ecoado na sua mente enquanto a gente estava falando sobre isso. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Próximo versículo, ainda na epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Então, primeiro ele fala, me imitem. Depois, lá na frente na epístola, ele fala, me imitem, porque eu imito a Cristo. E aqui já temos uma das características do discipulado. O seu discipulador tem que ser alguém que imita a Cristo. Senão, não será discipulado. Pode ser um discipulado não cristão. Você vai aprender outras coisas. Você pode ser um discipulado ali na profissão, na escola, em qualquer outra área da vida, mas não é só um discipulado cristão. O seu discípulo tem que imitar Cristo. Antes de falar, me imitem, você tem que certificar que você imita a Cristo. O discípulo vai observar isso em você, se você realmente está imitando a Cristo. Mais um versículo bíblico, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. O apóstolo Paulo se coloca como padrão do modelo de vida e fala: juntos, unidos, me imitem, sigam esse padrão, sigam esse exemplo. Mais um versículo, 1 Tessalonicenses 1,6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então aqui ele está elogiando os Tessalônicos, falando: vocês de fato entenderam a palavra de Deus, vocês se tornaram meus imitadores. Mas Paulo fala isso pro ego, eu, aí imitando eu, não. Ele está elogiando eles, falando: vocês estão me imitando porque receberam a palavra do Senhor, então com essa alegria que vem do Espírito Santo. Então Paulo sabia que não é o ego dele, e sim o poder de Deus agindo através dele, com que fez que ele discipulasse as pessoas. Se você observar no livro de Atos, é assim que nasce uma igreja, através do discipulado. Então a nossa ideia de igreja às vezes é muito equivocada. Então quando fala assim, o apóstolo Paulo plantou uma igreja, o que ele fez? Ele não construiu um templo, ele discipulou um grupo de pessoas. E teve igrejas que esses discípulos dele fizeram o mesmo que ele fez, discipulou outras pessoas, e daí surgiu uma igreja, como por exemplo Colossenses, Epáfras, discípulo de Paulo, vai lá e funda a igreja de Colossos. Então, olha o poder que tem nisso. Esse é o método de Jesus. Por isso temos que imitar alguém mesmo. Ser discipulado é muito importante.
Temos muitas características boas, como por exemplo, ter um aconselhamento, ter um acompanhamento, ter alguém para te ajudar. Você vai ter realmente um vínculo de verdade com alguém. Você vai prestar contas, vai ter alguém que ficar de olho em você, você vai receber conselhos. Então o discipulado é algo muito importante. Mais referência bíblica, a Timóteo, outro discípulo de Paulo. Paulo fala a Timóteo: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Todo mundo conhece esse versículo, né? Um jovem que não conhece esse versículo é difícil. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O contexto dessa passagem é Paulo falando para um jovem pastor como ele deveria proceder. Mas é óbvio que isso é uma aplicação para cada um de nós. E esse texto também fala sobre discipulado. É o discipulador falando para o discípulo: não se esqueça de continuar sendo um exemplo. Afinal, entre todas as coisas que você tem que fazer, você terá que discipular. E para discipular alguém, você precisa ser um exemplo. E Paulo falou mais a Timóteo acerca disso. Na segunda epístola, capítulo 3, versículos 10 e 11. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. A gente vê aqui o discipulador falando ao seu discípulo: você me acompanhou, você acompanhou minha caminhada, você acompanhou minha vida, meus sofrimentos, você aprendeu comigo, com a minha paciência, você viu meu amor por você, você viu como eu lido com as pessoas, como eu sou no dia a dia, eu sou a minha rotina. Se você não conhece a minha rotina, eu não posso te discipular. Não posso, não tem como, é impossível, não estou te discipulando. Porque o discipulador e o discípulo se conhecem. Um conhece a rotina do outro, conhece a vida do outro, pois eles caminham juntos, partilham de sofrimentos juntos, oram uns pelos outros. Então Timóteo, que era discípulo de Paulo, participou de certa forma por ter acompanhado os sofrimentos que ele passou. Em Antioquia, Icônio, Listra, alguns deles a gente acompanha ali no final ali do livro de Atos. E o início do versículo: você tem seguido de perto o meu ensino. Então o apóstolo Paulo não estava mandando áudio para ele, né? Não era só mandando carta, isso é uma epístola, né? Mas Timóteo seguiu de perto. O discipulado ele acontece perto, precisa estar perto, precisa, é olho no olho, é estar junto. Foi isso que aconteceu, foi assim que Paulo discipulou Timóteo, por exemplo. Então, se você ainda não entendeu, para resumir tudo isso ficar mais claro ainda, precisamos ser discipulados por alguém, pois essa é a vontade de Deus e esse é o método de Jesus. Precisamos discipular pessoas, pois a grande comissão é cumprida através do relacionamento. Essa é a palavra-chave. A grande comissão é cumprida através do relacionamento. Não é só chamar uma pessoa para a igreja, sim se relacionar com a pessoa, estar junto, conhecer, amar, cuidar, se relacionar com a pessoa. É isso que nós temos que fazer. Foi isso que Jesus fez. Jesus não chegar, você não vai ver isso na Bíblia. Me fala onde tem na Bíblia. Jesus não falou: bora na sinagoga, bora lá, tem culto mais tarde ali, bora lá. Jesus não fez isso. Jesus chegava e falava: o que você está fazendo? Estou tirando água. Ah, legal. Fala: e essa enfermidade aí? Como é que é esse negócio aí? Jesus, ele se compadecia dos mais fracos. E Jesus se relacionava. Ele entendia o que estava acontecendo. Está fazendo o que nessa árvore aí, meu filho? O que foi? E aí? Ele não falou: ei, bora o culto. Ele falou: vamos na sua casa. Vamos almoçar junto. Vamos ali. E o Tiago disse assim: vamos ali. Vou fazer um milagre ali. Vamos ali. Ele nem falava: só bora lá comigo. É se relacionar. Isso é algo que acontece e flui de forma natural. E deve fluir de forma natural. Pois afinal os relacionamentos devem ser forçados. Mas isso é um tópico para a gente comentar melhor no final. Terceiro ponto, tá? Quais são as características do discipulador? São várias, mas eu listei ali as principais, tá? Pelo menos 10 características.
ele segue a Cristo verdadeiramente, senão ele não pode discipular. Segundo, ele pratica a palavra de Deus, ele não é um hipócrita, né? Que só fala e não vive que prega. O discípulo acompanha a vida do seu discipulador. Então você vai observar, antes mesmo do discipulado começar, ou se alguém já vem te discipulando, você percebeu isso só agora, você vai observar a vida dele. Ele realmente pratica a palavra de Deus? Ele lê a Bíblia, pelo menos, né? 3. Já foi discipulado por alguém. E faltou colocar ali junto, não somente já foi, mas está sendo discipulado por alguém. Quem não está sendo discipulado não pode discipular. Quem não está sendo discipulado não pode discipular. O próprio apóstolo Paulo foi discipulado por Barnabé antes de começar a fazer discípulos. Porque Paulo ele era um recém-convertido, né? O cara era judeu. Aí Cristo aparece para ele em Atos 9 e ele se converte. Todo mundo conhece a história. Então, o seu discipulador ele tem que ter sido e estar sendo, ou pelo menos estar sendo discipulado por alguém nesse presente momento. Então talvez aconteceu algum imprevisto, né? Talvez o discipulador do seu discipulador viajou, mudou, né? Ou às vezes veio a falecer, um exemplo, depende, não sei. Mas é um período de tempo curto, porque todos nós precisamos ser discipulados. E um discipulador que não é discipulado não está apto para discipular. 4. Ele tem uma conduta de vida imitável, isso é um exemplo em todo lugar. Isso não é questão de ser exemplo quando está aqui dentro da igreja, não. Porque quando está dentro da igreja é fácil não xingar. Quero ver se não xingar jogando bola, por exemplo. Né? A gente está jogando bola domingo ali para amanhã, depois da igreja. Quero ver se não xingar na escola. Quando vem aquele menino enjoado que só, para torrar a tua paciência. Dá vontade de tacar a cadeira nele, não pode. Cadê? Quanto o outro é exemplar. O seu trabalho é uma pessoa insuportável, que só de olhar para você vai sentir, nossa, deseja todo tipo de mal para mim, mas tem que amar, porque é bíblico, né? Então seja um exemplo em todo lugar, não somente na igreja, ok? Mas 6 características do discipulador. Dedica tempo aos seus discípulos. O discipulador não está ocupado demais para imitar Cristo, porque esse é o nosso problema. Estamos ocupados demais para imitar o exemplo de Jesus. Não temos tempo para discipular, não tem tempo para caminhar com você, não tem tempo para na sua casa, não tem tempo para te receber na minha. Isso varia de pessoa a pessoa. Mas o foco não é o método, o foco é o princípio que traz o método. Então cada um vai ter um discipulado da forma que você e seu discípulo acharem melhor. Mas é necessário tempo, temos que ter tempo, sem tempo não fazemos nada. Então o discipulador ele tem tempo à disposição, ele tem disponibilidade para estar ali com você. Um bom discipulador também foca na qualidade e não na quantidade. Então, ele é aquela pessoa que não tem muitos discípulos. Você não consegue ter 12 como Jesus teve, a menos que você seja milionário e consiga viver sem trabalhar apenas nos juros do banco. Aí beleza. Aí talvez você consiga discipular 12 pessoas mesmo, né? Você dedica sua vida inteira para isso. Você não tem que trabalhar, às vezes você não tem filho para criar, você não tem uma obrigação. Inteiramente, talvez ainda você consiga. Se o Instagram não te atrapalhar, você consiga. Mas a realidade é que a maioria de nós aqui não vamos conseguir ter ali, em média, mais de 5 discípulos ao mesmo tempo. É muito difícil. Um discípulo já é muita coisa. Meus amigos, foca em 2, 3, pelo menos um você tem que ter, porque isso é bíblico. Ou talvez você precise ser discipulado primeiro, antes de estar apto para discipular. Mas não foque na quantidade, não se preocupe com as multidões, foque na qualidade. É melhor você ter um discípulo e trabalhar bem com ele, ajudá-lo no crescimento gradual da fé, é um processo, ajudá-lo a caminhar com Cristo, ajudá-lo do que você ter 5, 8, mas só para dizer que tem, né? Não tem melhora nenhuma, não tem progressão nenhuma. Outra característica, ama o Evangelho. Se o cara não ama o Evangelho, ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de Cristo, não gosta de igreja, cara, está errado. Não está apto para ser um discipulador. Outro, ele ama seus discípulos, então você vai ver o amor, o cuidado, o carinho. Então, um bom discipulador, ele ama, ele ora para os seus discípulos, ele cuida, ele se preocupa, ele tem empatia. Todos nós, enquanto cristãos, obviamente, amamos uns aos outros, isso é óbvio, é o que se espera de todo cristão. A gente se ama, a gente se cuida, a gente se preocupa, né? A gente ora pelos outros, a gente se ajuda, mas especialmente os seus discípulos. Porque a gente gosta de umas pessoas mais que outras, tudo bem. E uma dessas pessoas será o nosso discípulo.
Então, o bom discipulador, ele ama os seus discípulos. Ele é paciente, ele é tolerante com os seus defeitos. Ele tolera e suporta os seus defeitos. Não é motivo para você exagerar também, né? Mas ele suporta, assim como o seu discipulador também te suporta. Você tem defeito, todos nós temos. Então, sabe que seu discípulo terá defeitos. Assim como você tem também. Então, se a gente não for tolerante, paciente, a gente não consegue discipular. A gente não consegue dedicar tempo e caminhar junto com alguém. E, por fim, um bom discipulador exorta quando necessário. E como é bom ter alguém para, digamos assim, puxar a sua orelha quando você está no caminho errado. A Bíblia fala que o amigo ama em todo tempo. E a Bíblia fala também que ele exorta. E a Bíblia fala que o sábio ouve a repreensão. Para o sábio, a repreensão é boa, gera frutos. Mas para o tolo, ele não dá moral. E que ele vai apanhar, né? O princípio diz isso, que ele apanha. Então tem outra versão que fala diferente, mas enfim. Então, o bom discipulador exorta quando é necessário, ele vai te falar. Claro que você também tem que falar com amor, não se esqueça que você também poderia estar no lugar da pessoa. Então exorte como você gostaria de ser exortado. Mas não deixe de exortar, não deixe de falar. E avalie isso no seu discipulador. Será que ele realmente é uma pessoa que exorta, que vai falar, vai me ajudar mesmo? Cara, está errado, não faz isso. Você está muito errado. Isso e aquilo, porque é isso que Deus nos ensina. É o melhor para você, é o melhor para nós. Então faça assim. E por fim, para finalizar, como escolher então um discipulador? Como que eu escolho alguém para me discipular, né? Primeiro, eu tenho que atender todas as características que já foram mencionadas, dentre outras, tá? Eu não esgotei todas as características do discipulador, não. Isso aqui é apenas as 10 que eu considero mais importantes. Sobretudo, ser um imitador autêntico de Jesus. Observe seu possível discipulador antes de escolher sua vida, seu caráter e seu testemunho. Então observe, analise bem. E outra coisa muito importante é o vínculo. Tem que ter vínculo. Vocês devem desenvolver algum vínculo. Então não pode ser uma pessoa aleatória. Você não pode ser discipulado por qualquer um. Então, pessoa aleatória. Chegou agora na igreja. Não é assim que funciona. Não é do nada. Calma aí. Vocês têm que criar um vínculo. Vocês vão se tornar irmãos ali, cara, amigos mesmo, vão caminhar juntos. Não tem como não ter nenhum tipo de vínculo. Seu discipulador tem que ser alguém que você tem afinidade mínima, que a personalidade bateu, que goste de estar na companhia. Afinal, vocês vão passar muito tempo juntos. E que tenha pelo menos alguma coisa em comum. Então, tem pessoas que você não consegue passar um bom tempo conversando, vou fazer uma coisa. É normal, né? Que não é normal é falar assim, eu não fui na cara dessa pessoa, não. Eu não gosto assim, não. Isso não é normal, né? Porque isso não é o caráter cristão. Você ficar olhando e não ir com a cara da pessoa e não sei o que, não. Tudo bem você olhar e suspeitar de algumas coisas, né? Não ser ingênuo. Olha e pensar, será? Não sei. Tomara que não sei. Estou esperto. Estou de olho. Mas algumas pessoas fluem mais do que com outras. E isso é normal, somos seres humanos. Né? Estava até comentando com o João Felipe, por exemplo. O João Felipe está dando aula agora também, né? E eu não falo isso em sala de aula. Aliás, eu não revelo, eu falo isso em sala de aula, mas eu não revelo para os alunos. Mas eu falo, olha, eu sou um ser humano. Então tem sim alunos que eu gosto mais do que outros. E tem mesmo. Tá? E tem mesmo. Só que eu não falo quem é os alunos. Para não gerar nenhum tipo de ciúme, ou então ver coisa onde não tem, ou achar que está florescendo. Então que eles nem sabem, eles nem imaginam quem é. Mas é normal, você gosta mais de uns que outros. Então essa conversa bate melhor, não é? Então, tem que ter pelo menos uma coisa em comum, cara. É um anime em comum que vocês assistem, uma novela, um dorama, sei lá, né? Que negócio. Tem que ter alguma coisa em comum. Tem que ter uma coisa em comum. É conversar com. É gostar de futebol, eu gosto de futebol. Então, ó, se o cara gosta de futebol, já tem uma coisa em comum ali. Sem assunto faz um fico. Porque vamos passar tempo junto. Tem que ter alguma coisa ali para ligar. Então, uma pessoa que é o completo oposto de mim não serve para me discipular e nem para ser discipulado por mim. Então, tem que ser alguém que vai sentir prazer de estar perto. O discipulado não é uma tortura. O discipulado não é um período que você está ali olhando uma imagem que acaba, é até temporal. É no dia a dia. É prazeroso, é bom. Os dois têm prazer, os dois acham bom fazer isso.
ok? Tem que ser leve, tem que fluir. Então deve ser alguém que vai zelar de você, interceder por você, orar por você, te amar, se preocupar de verdade, te acompanhar, caminhar com você. Então deve ser alguém que tem algo comum e que vai fazer tudo isso. Ele vai cuidar contigo, de ti, vai caminhar junto. Enquanto vocês caminham, ele está ali zelando o tempo todo por você. E zelar não é só te defender, não, é puxar a orelha quando precisa também. Ver que você está indo por água e vai te ajudar nisso. Então, seu discipulador precisa ser alguém que imite Jesus, que tenha disponibilidade para discipular, que seja imitável, hábil para ensinar a palavra de Deus e uma pessoa que você goste de passar tempo junto. Essa é a conclusão, esse é o resumo de tudo. Antes de você discipular, você precisa seguir a Cristo. Você precisa ser discipulado. Uma vez apto, você vai começar agora. Você vai discipular alguém. E você que está nessa, vai procurar alguém que avalie, observe. Ele tem que estar disponível, tem que ter tempo para vocês passarem junto. Tem que ter alguma coisa em comum. E tem que ser um imitador de Cristo autêntico. Antes de tudo, eu posso falar isso muito para quem é solteiro, né? Quem não está namorando. Antes de você se preocupar em encontrar a pessoa certa, se preocupe em tornar a pessoa certa. Então, antes de você se preocupar em encontrar apenas um discipulador, tente também você, aos poucos, ir se tornando um imitador de Cristo. O objetivo do discipulado é preparar discípulos para a multiplicação e que juntos, tanto você quanto seu discípulo caminhem mais perto de Cristo. Vocês perceberão que a gente aprende muita coisa com os nossos discípulos, mas ninguém sabe demais que não tem nada a aprender e ninguém toma demais que não tem nada a ensinar. Que Deus nos abençoe e que desperte o coração de cada um de vocês essa necessidade, essa vontade mesmo, que vocês sabem da importância que é realmente fazer discípulos, caminhar com alguém com a intenção de fazê-lo mais parecido com Cristo. Amém?